Boa tarde. O programa Isto é Amazônia está iniciando. Neste sábado, vamos contar para vocês a história de 3 personalidades ilustres do período colonial brasileiro. Personalidades que ajudaram a manter esse território, o território amazônico, anexado ao Brasil. Feliciano Coelho, Pedro Baião e Aires Chichorro. Essas 3 personalidades. Você conhece? Olha, nós fomos às ruas para conversar com o povo, para saber se eles conhecem a história dessas 3 figuras importantes do período colonial brasileiro. Nós conversamos também com o desembargador Gilberto de Paula Pinheiro e fomos até o Forte Cumaú, lá no Igarapé da Fortaleza, em 1632. Foi construída uma fortificação pelos ingleses. E ali houve uma grande batalha, uma grande disputa, vencida pelos portugueses. E aí a dominação de volta para a coroa portuguesa desse território. Tudo isso você vai ficar sabendo dentro do programa Isto é Amazônia, deste sábado que está começando. Quer saber onde eu tô? Tô no norte do Brasil, eu tô em Macapá. Quer saber onde eu tô? De 1580 a 1º de dezembro de 1640, nós pertencíamos ao Império Espanhol. Acontece que as ordens em relação à nossa Amazônia, elas vinham de Lisboa e não de Madrid. Então, no dia 25 de dezembro de 1611, Francisco Caldeira Castelo Branco sai de São Luís, né, e vai em direção à futura cidade de Belém para construir. Ele tentou ali fundar, ele olhou ali, passou ali em Colares, achou que não dava. Depois ele vai para a Baía do Sol, ali Mosqueiro, mas ele viu também que tinha muito vento. Então ele entra na Baía de Guajará e funda Belém, a Feliz Lusitânia. No meio dessa expedição estava quem? O nosso grande herói Pedro Teixeira. Sem Pedro Teixeira nós não estaríamos aqui, nem conversando. O Pedro Teixeira ele saiu de Belém no dia 4 de março e foi a pé para São Luís do Maranhão, 2 meses. Ele teve uma refrega com os índios, dominou e chega como herói em São Luís. E aí começa a nossa ocupação na Amazônia. Mas vamos falar também da consequência para cá, para o Amapá. Por quê? Porque a Inglaterra ela estava em luta contra a Espanha. Então se juntavam irlandeses, holandeses, para construir aqueles fortes aqui, como em 29, construíram o Forte Torrego, e nós íamos lá e destruíamos. Vamos falar desse herói daqui a pouco, entre eles Feliciano Coelho e Capitão Pedro Baião, entre outros. Nos aguarde. Quer saber onde eu tô? Tô no norte do Brasil, eu tô em Macapá. Olha, nós estamos aqui no Centro Comercial de Macapá, na Avenida Coraci Nunes. Uma avenida bastante frequentada. Os transeuntes caminhando daqui para lá, de lá para cá, as pessoas nem imaginam que a Coraci Nunes já foi chamada por um outro nome. Esta avenida ela já foi denominada de Aires Chichorro. E aí a pergunta que se impõe: você sabe quem foi Aires Chichorro? Qual a importância dele para a nossa Amazônia, para nós termos esta região maravilhosa, gigantesca, anexada ao Brasil? Não? Então você vai ficar sabendo dentro do Isto é Amazônia com o desembargador Gilberto de Paula Pinheiro, tá bom? Então, olha só, confira aí. Mirelle, nós estamos fazendo um documentário sobre vultos da Amazônia. Você já ouviu falar em Aires Chichorro? Nunca ouvi falar. Aires Chichorro?
Aires Chichorro? Não, nunca ouvi falar. Na escola, nunca lhe deram aula sobre esta figura importante da colonização portuguesa no Brasil? Eu não faço nem ideia do que é. E olha que eu já tive aula de colonização portuguesa no cursinho, para faculdade também, mas nunca ouvi falar, não faço nem ideia. Olha, nós estamos aqui na Coraci Nunes conversando com o senhor Francisco Landim. Ele é cearense. E a pergunta que eu quero fazer para ele é: seu Landim, o senhor já ouviu falar em Aires Chichorro? Não, nunca vi. Não sabe quem é, não faz nem ideia. Não tenho nem ideia. Você estudou história? Estudei, mas faz muito tempo. É. Você já ouviu falar nas tuas aulas de história sobre Aires Chichorro? Nunca. Você sabia que a Avenida Coraci Nunes já foi chamada de Avenida Aires Chichorro? Nunca soube. Nunca soube disso. Vamos falar um pouco da nossa história de um grande herói para mim. Este grande herói, e eu fico emocionado quando eu falo sobre ele, se chamava Aires Chichorro. O Forte Cumaú foi dominado, mas o grande líder ele saiu de lá, se chamava Roger Frei. Ele foi, pegou a nau, a embarcação, e foi atrás de reforço. Ele era um corsário, famoso corsário, e o corsário ele era ligado sempre ao rei ou à rainha. O Aires Chichorro foi atrás dele e teve uma batalha naval. O Aires Chichorro matou aquele corsário na espada. Por um acaso, se o Aires Chichorro fosse, por exemplo, um americano, um holandês, um francês ou um irlandês, aqui nós teríamos um memorial para ele. Se faria filme, minissérie. Infelizmente, não temos nenhuma homenagem a este grande herói. Isto é Amazônia. Olha, nós vamos para o breve intervalo comercial, mas já já estamos de volta com Isto é Amazônia. Fica conosco. Olá, somos da Clínica Cuidar Pelve. Somos referência na fisioterapia pélvica especializada na saúde da mulher e na saúde do homem. Oferecemos recursos tecnológicos e inovadores no pré- e pós-operatório de cirurgias pélvicas e abdominais, acupuntura, terapia manual, acompanhamento gestacional ao pós-parto, atendimento clínico, entre outros. Clínica Cuidar Pelve, referência em cuidado e assistência à saúde. Estamos localizados na Avenida Almirante Barroso, 1080, no centro de Macapá. O que significa SESC? Vamos tentar adivinhar? Vamos! Será que é sinta-se em sua casa? Acho que é... Sim, eu sou campeã. Pode ser sua emoção só cresce. Superestimula sua criatividade. Ou sempre em seu caminho. E assim então, sorrir e saber curtir. Ser eternamente seu colega. E se for ser eternamente super criança? Acho que um desses aí a gente acertou, hein? Com certeza. SESC, um mundo de possibilidades. É muito mais do que você imagina. A gente acontece com educação, saúde, cultura, lazer, assistência. A vida acontece com o SESC. Muito bem, estamos de volta com o programa Isto é Amazônia.
história aqui é a seguinte. Você já ouviu falar, com certeza, da Avenida Pedro Baião. Mas você sabe quem foi Pedro Baião? Você conhece a história dele, a importância dele para a Amazônia e para o Brasil? Eu vou só te contar um pouquinho aqui, rapidinho. Olha, Feliciano Coelho, Aires Chichorro e Pedro Baião foram responsáveis pela expulsão dos ingleses aqui da região do Amapá. Eles estavam alojados no Forte Cumaú e esses guerreiros, comandados pelo Feliciano Coelho, Aires Chichorro e Pedro Baião, expulsaram os ingleses daqui, e fizeram o Forte Santo Antônio, renomearam o Forte Cumaú em Forte Santo Antônio e ficou então esta região dominada pelos portugueses. Mas será que o povo sabe quem foi Pedro Baião? É isso que nós vamos conferir. Muito bem, estamos aqui com o seu Benedito Leal de Mira, está fazendo uma caminhada, um Cooper aqui na Praça Floriano Peixoto. Senhor, nós estamos fazendo um documentário sobre vultos da Amazônia. O senhor já ouviu falar em Pedro Baião? O senhor conhece, sabe da história dele? Pedro Baião, só de nome, de rua, né? Não sei, não posso falar nada porque não conheci, não é da minha época. Não sei quantos anos faz, né? Que ele foi embora desta vida, né? Não conheci. Muito obrigado. Muito bem, nós estamos aqui com Aníbal Guedes, que também está caminhando na Floriano Peixoto. Eu queria saber de você, Aníbal, você conhece Pedro Baião? Pedro Baião, se eu não me engano, foi prefeito de Macapá. Você acha que ele foi prefeito de Macapá? Eu já ouvi falar muito, já estudei também, mas a memória já está falhando. Tá bem, muito obrigado. Tá ok. Pedro Baião chega bem equipado. Ele chegou para destruir, ele não admitia você recuar. Ele vai, leva também vários índios e consegue subjugar os ingleses. Diz a história que eles se renderam. Mas foi um trabalho árduo, não foi fácil. Então, é um nome de rua aqui, Pedro Baião. E é uma homenagem também que nós fazemos a este grande herói. Nós estamos agora na Avenida Feliciano Coelho. Essa rua maravilhosa, gigantesca, do bairro do Trem, famosíssima, né? E é o último personagem que nós estamos abordando no programa Isto é Amazônia, falando sobre os vultos que ajudaram a construir esta Amazônia maravilhosa e que ficou anexada ao Brasil, apesar da vontade dos ingleses, dos neerlandeses, dos holandeses, dos franceses, que foram todos derrotados, sob o comando desse grande guerreiro chamado Feliciano Coelho. Ele veio juntamente com o capitão Pedro Baião e Aires Chichorro e derrotaram os ingleses no Forte Cumaú, retomando este forte para o Império Português, que por muitos e muitas batalhas travou contra esses invasores. Então, Feliciano Coelho é esta figura extraordinária, um grande guerreiro, e nunca pode ser esquecido por nós do Amapá e nem da Amazônia de uma forma em geral. Nós estamos conversando aqui com o João Vitor, que é aluno do Alexandre Vaz Tavares. Ô João, você está na Avenida Feliciano Coelho. Você já ouviu falar de Feliciano Coelho? Sabe quem foi? Já. Não, Feliciano Coelho nunca ouvi falar, mas conheço a rua, né? Tá certo. Eliseu, você está na Avenida Feliciano Coelho. Você sabe quem foi Feliciano Coelho? Não, amigo, não sei. Você nunca ouviu falar de Feliciano Coelho? Obrigado. A nossa Amazônia, ela foi conquistada
com luta. E nós vamos falar um pouco, a voo do nosso Gavião Real, daqueles heróis que hoje é nome de rua. Começamos com Feliciano Coelho. Feliciano Coelho, estava vendo, estamos falando aí no século XVII, que os ingleses tinham construído um forte. O forte se chamava Camaú ou Cumaú. E ele então prepara, sabe, uma guarnição, uns heróis que eu chamo, para vir combater e para vir destruir aquele forte. Era um forte, os fortes ingleses eram de madeira, tinha aquela frente e vem para cá. Olha, nós vamos para o breve intervalo comercial, mas já estamos de volta com Isto é Amazônia. Fica conosco. O que significa SESC? Vamos tentar adivinhar? Vamos! Será que é sinta-se em sua casa? Acho que é... Sim, eu sou campeã. Pode ser sua emoção só cresce. Superestimula sua criatividade. Ou sempre em seu caminho. E assim então, sorrir e saber curtir. Ser eternamente seu colega. E se for ser eternamente super criança? Acho que um desses aí a gente acertou, hein? Com certeza. SESC, um mundo de possibilidades. É muito mais do que você imagina. A gente acontece com educação, saúde, cultura, lazer, assistência. A vida acontece com o SESC. Olá, somos da Clínica Cuidar Pelve. Somos referência na fisioterapia pélvica especializada na saúde da mulher e na saúde do homem. Oferecemos recursos tecnológicos e inovadores no pré- e pós-operatório de cirurgias pélvicas e abdominais, acupuntura, terapia manual, acompanhamento gestacional ao pós-parto, atendimento clínico, entre outros. Clínica Cuidar Pelve, referência em cuidado e assistência à saúde. Estamos localizados na Avenida Almirante Barroso, 1080, no centro de Macapá. E olha só, nós estamos aqui às margens do rio Amazonas, às largas do Forte de Cumaú, né, onde foi o palco de grandes batalhas entre portugueses e ingleses. Aqui o capitão Pedro Baião e Aires Chinchorros, comandado por grande Feliciano Coelho, tomaram essa fortificação dos ingleses e mais tarde construíram uma outra fortificação em cima das ruínas do Cumaú, que foi o Forte de Santo Antônio. Mas essa história com detalhes, quem vai contar para a gente é o nosso historiador e arqueólogo Frank Coutinho. Ele vai mostrar para nós e para vocês, telespectadores do Isto é Amazônia, a importância dessa fortificação, dessa batalha, para hoje nós estarmos aqui falando a língua portuguesa. Aqui nessa parte do rio Amazonas, nas proximidades do Igarapé da Fortaleza, com a Fazendinha, mais precisamente no município de Santana,
está aqui as ruínas do Forte de Faxina, mais antigo do estado do Amapá, de 1632, construído pelos ingleses. Os ingleses, em 1612, construíram o primeiro forte no que é hoje o Amapá, no Rio Preto, no município de Mazagão. O nome era Forte de Coaregue, ou Torrego. Mas o forte visível do estado do Amapá, mais antigo, é o Forte de Cumaú, construído em 1632 por Roger Fry. Esse inglês, vindo da Inglaterra, se estabeleceu aqui na região no ano de 1631. E em 1632, nos primeiros meses daquele ano, construiu esse Forte de Faxina, que aqui está em ruínas e hoje o mato está tomando conta. É uma parte bonita da história do Amapá, de total condições de ser restaurado arqueologicamente, para trazer para a população parte dessa história tão esquecida do estado do Amapá. Esses ingleses vieram em 3 embarcações da Inglaterra no ano de 1631, se estabeleceram aqui no Rio Amazonas, mais precisamente nessas margens aqui. A tentativa de colonizar essa região amazônica, do que é hoje o Amapá, se deu pelo motivo que eles queriam plantar aqui cana-de-açúcar e tabaco, fazer um estabelecimento fixo. Só que o Roger Fry cometeu um grande erro, devolveu 2 embarcações para a Inglaterra e ficou apenas com uma na região. O Forte de Cumaú ficou exatamente com 40 soldados ingleses e uma série de índios que protegiam e forneciam comida para essa população inglesa que aqui habitava nesse forte. Em 1632, o capitão Feliciano Coelho Carvalho, enviando Aires Chichorro, juntamente com Pedro Baião, para atacar essa guarnição inglesa, primeiro atacaram os índios tucujus, que ajudavam e auxiliavam os ingleses aqui no Forte de Cumaú. O morticínio foi muito grande. Vieram de Belém do Pará, a cidade de Santa Maria de Belém do Grão-Pará, cerca de 127 canoas e outras embarcações maiores, trazendo 5.000 índios e 200 soldados portugueses. A Inglaterra, naquele período, se beneficiou da confusão que estava havendo entre Portugal e Espanha, no período da União Ibérica, onde que Portugal queria sair do jugo espanhol, pelo fato de que o rei Filipe IV da Espanha havia tomado o trono português de direito. Somente isso aconteceu em 1640. A Inglaterra, que era exatamente contra o domínio espanhol, era o rival dos espanhóis, resolveu tomar justamente nesse momento oportuno as terras que é hoje o Amapá, de Oiapoque até Laranjal do Jari. E o principal empreendimento inglês hoje, no momento, que temos exatamente visível, é o Forte de Cumaú. Não significa dizer que Forte de Tuaregue, entre outros os fortes, que foi construído do Cabo Orange até a boca do Rio Jari, não significa dizer que podem ser achados arqueologicamente. Mas para isso o governo do estado do Amapá tem que tomar pé da situação e pegar pessoas compromissadas com a história do Amapá e fazer essas buscas. O Amapá só tem a ganhar porque o Amapá tem uma história muito rica e precisa ser conhecida pela sua população. Esse mesmo fortim de Faxina, em 1688, os portugueses resolveram reaproveitá-lo. Essa moeda aqui de prata que eu tenho em mãos, esse tostão de prata, 80 réis, ela foi cunhada no período da reconstrução do Forte de Cumaú, que se tornou mais tarde Forte de Santo Antônio, em 1688. E essa moeda foi cunhada 2 anos depois da construção do Forte de 1688. Ela é de 1690, cunhada no reinado de Pedro II de Portugal e Brasil, e ela faz parte dessa história, desse contexto do século XVII, dessa área aqui do Forte de Cumaú, cunhada ali na cidade do Porto, em Portugal. Essa joia arqueológica, essa joia histórica de prata, uma pequena moeda que ajuda a contar um pouco dessa história aqui no estado do Amapá. A você, telespectador, se transporte para o século XVII, tendo essa visão aqui, da embarcação de Roger Fry, adentrando para ficar ancorada ao lado do Forte de Cumaú, como vocês estão vendo ali as ruínas, tomado por árvores e por mato, e vocês têm uma noção
uma ideia de que não era uma fortificação pequena, mas sim era uma fortificação de médio porte. Aí fiquem a imaginar a embarcação inglesa ancorada ao lado do forte de Cumaú, à espera de mais soldados ingleses vindo ao encontro deles nessa fortificação aqui. Mas os portugueses realmente não deram essa chance a Roger Fry. Teve que sair ao encontro desses ingleses, retornando sem eles e encontrando uma guarnição portuguesa que já estava aqui nessa fortificação. Imaginem vocês naquele tempo, viajem nesse tempo. A reação do capitão inglês quando se deparou com Chichorro, com Feliciano Coelho e com Pedro Baião. Tomando essa posição, com reféns ingleses aqui no forte, com índios mortos que apoiavam os ingleses e com 24 ingleses mortos. Que aqui ficaram 40, mas somente 16 sobreviveram. As curiosidades históricas do estado do Amapá, elas são quase que intermináveis. A população, ela não tem muito conhecimento, mas essa região aqui, que fica entre o Igarapé da Fortaleza e Santana, houve confrontos navais. E se sabe muito bem, está muito bem documentado, que 2 navios ingleses afundaram no que é hoje essa parte do estuário, que fica entre o Igarapé da Fortaleza e a ilha de Santana. São 2 caravelas inglesas que foram a pique nessa região aqui, em disputa entre portugueses e ingleses pela posse da tomada de terra do que é hoje o estado do Amapá. Os portugueses foram muito ferozes, batalharam de uma forma feroz aqui na região para manter o que é hoje, o que nós temos como terras aqui na região norte do que é hoje o Brasil. Como eu já havia falado no início, Roger Fry, quando chegou em 1631 nessa região, ele jamais imaginou que haveria uma reação das tropas lusitanas contra as tropas inglesas que estavam aquarteladas aqui. Lembrando que ele chegou com um navio de grande porte, com mais 2 de pequeno porte, de médio porte, que se diga de passagem. Sendo que foi o maior erro de Roger Fry ter despachado o navio de grande porte e um de médio porte para a Inglaterra novamente, ficando somente um nessa região aqui, tendo o apoio dos índios tucujus da região. Ele achou que ele estava totalmente protegido. E o mais engraçado é que, no ano de 2011, quando houve a escavação arqueológica aqui no Forte de Cumaú, os arqueólogos encontraram faianças, que são exatamente cerâmicas europeias, oriundas da Inglaterra, misturadas com cerâmica indígena tucuju, exatamente nessa região do Forte de Cumaú, comprovando o que nós sabíamos da história, que já estava escrito na história, que os índios estavam dando total apoio aos ingleses aqui nessa região. Tanto é que Feliciano Coelho, a primeira batalha que houve do Forte de Cumaú, não foi diretamente contra os ingleses, foi exatamente contra os índios tucujus que estavam apoiando os ingleses. E os que sobreviveram refugiaram-se no Forte de Cumaú e perderam a batalha juntamente com os ingleses, junto de Pedro Baião e Aires Chichorro. Olha, nós vamos para o breve intervalo comercial, mas já estamos de volta com Isto é Amazônia. Fica conosco. Olá, somos da Clínica Cuidar Pelve. Somos referência na fisioterapia pélvica especializada na saúde da mulher e na saúde do homem. Oferecemos recursos tecnológicos e inovadores no pré- e pós-operatório de cirurgias pélvicas e abdominais, acupuntura, terapia manual, acompanhamento gestacional ao pós-parto, atendimento clínico, entre outros. Clínica Cuidar Pelve, referência em cuidado e assistência à saúde. Estamos localizados na Avenida Almirante Barroso, 1080, no centro de Macapá. O que significa SESC?
Vamos tentar adivinhar? Vamos! Será que é sinta-se em sua casa? Acho que é... Sim, eu sou campeã. Pode ser sua emoção só cresce. Superestimula sua criatividade. Ou sempre em seu caminho. E assim então, sorrir e saber curtir. Ser eternamente seu colega. E se for ser eternamente super criança? Acho que um desses aí a gente acertou, hein? Com certeza. SESC, um mundo de possibilidades. É muito mais do que você imagina. A gente acontece com educação, saúde, cultura, lazer, assistência. A vida acontece com o SESC. Muito bem, estamos de volta com o programa Isto é Amazônia. O programa Isto é Amazônia deste sábado tratou dos vultos que se celebrizaram com grandes obras na nossa região, com grandes feitos. E nós falamos sobre Feliciano Coelho, o capitão Ari Chichorro e o capitão Pedro Baião, três personalidades importantes do Brasil colonial. A gente sabe que eles tiveram o mérito e o ato heróico de expulsar os ingleses dessa região, no Forte Cumaú, aquela batalha toda lá. A gente já falou bastante sobre isso. Mas o que nos chama a atenção e nos causou uma certa inquietude é que a população amapaense não consegue dizer quem foi nenhum desses personagens. A única coisa que sabe é que são nome de ruas e não passa disso. Então, ficamos inquietos e por isso viemos aqui no Colégio Equipe falar com o professor Diogo Matos, que é historiador, filósofo, com especialização em História pela Universidade Federal do Amapá, conversar com ele e saber dele, professor, qual a razão desse total desconhecimento do nosso povo sobre a sua própria história. Bom, antes de tudo agradecer o convite para falar um pouco sobre a história do Amapá. E realmente a gente tem um currículo que ele é bastante fragilizado em relação à história do Amapá. E isso a gente está falando de uma educação básica, onde esse aluno é preparado ali desde o maternal até o seu ensino médio, sem nenhum tipo de educação voltada para a história e geografia do Amapá. Então a gente tem essa dificuldade aí em relação a isso. Por quê? Porque a gente pega um currículo pronto, teoricamente pronto, e implementa aqui dentro do nosso estado, sem fazer essa análise de como isso poderia colaborar para a formação de uma sociedade amapaense que saiba sobre sua história. Então, esse jovem, quando ele não tem esse contato, ele não consegue defender o seu estado, ele não consegue defender a sua identidade, ele não consegue se ver como um amapaense, ele não consegue falar, eu sou do Amapá, isso me faz. Tenho orgulho da minha história, exatamente. Minha história é bonita, tem heróis, exatamente. Tem história. O que as pessoas dizem aqui, e aí o senhor vai confirmar ou negar essa afirmativa, né, no popular, que o Amapá não tem história. Isso é uma grande verdade. Né? A gente pega, eu costumo comparar a história e geografia do Amapá com o recorte historiográfico que faz na história geral, onde a gente coloca sempre os pontos mais importantes na Europa, os pontos mais importantes feitos pela visão de um europeu. E aqui no estado a gente vai ter também todo esse ponto de vista de história do Brasil pensado de um modo no sudeste, no sul, no centro-oeste, e o norte fica esquecido. E do norte a gente já fala mais ainda, o Amapá fica mais esquecido. Então, a gente tem essa grande dificuldade aí de tentar entender o que faz da gente ser amapaense. Como a escola pode trabalhar a educação básica para fazer esse jovem aceitar o ser amapaense, a sua identidade. Eu tenho algumas propostas que eu sempre pensei nisso aí, né? Uma delas, por exemplo, é reunir um grupo específico, seja de historiador, geógrafo, filósofo, sociólogo, enfim, toda
essa turma aí de estudiosos e tentar elaborar um livreto, um site, elaborar algo que possa possibilitar essas escolas de trabalharem ali a história do Amapá. Porque é o que eu costumo sempre falar. História e Geografia do Amapá, inclusive o nosso bicho-papão em concurso público, por exemplo. No Amapá. No próprio Amapá. E sempre fala, vamos colocar História e Geografia do Amapá para dar uma valorizada para as pessoas daqui. Só que quem vem de fora acaba estudando mais do que quem está aqui. Então a gente está ou em desvantagem ou está empatado ali no grau de conhecimento da história e geografia daqui, né? Professor Diogo, o Isto é Amazônia está se propondo, é um programa pensado pelo desembargador Gilberto de Paula Pinheiro, que é também historiador, escritor, contista, poeta, além, né, do profundo conhecimento jurídico que tem, razão pela qual exerce o cargo de desembargador do Estado, é decano daquele tribunal. Ele criou o programa Isto é Amazônia, ele criou um programa radiofônico chamado Olhar Amazônia. Então, esse programa tem como objetivo e proposta discutir a nossa região na dimensão continental dela, não só da Amazônia brasileira, mas em toda a sua extensão. E discutir esses aspectos do turismo, porque uma outra coisa que a gente vê, se eu tenho uma ideia, nós fomos no Forte Cumaú, que depois virou o Forte de Santo Antônio, quando os portugueses retomaram dos ingleses, e ali está numa área privada e totalmente abandonado pelo Estado. O Estado não está se apropriando daquele patrimônio, que é muito importante para a nossa história, porque diz muito de nós hoje, por estarmos falando, eu e o senhor, língua portuguesa, é em virtude do triunfo de Feliciano Coelho, do capitão Pedro Baião e do Aires Chichorro, com relação aos ingleses, expulsaram os ingleses daqui, senão estaríamos nós falando inglês. Né? E as pessoas parecem que não se apercebem disso. Nós fomos na Fortaleza de São José e também, não é, aí passamos um período muito longo da nossa história com aquele monumento histórico maravilhoso, né, a maior fortificação da coroa portuguesa na Amazônia, feito ali um esgoto. A Companhia de Água passou um esgoto ali na área externa do forte, um assinte e uma agressão. Então, o programa ele tem esse condão de discutir esses assuntos e de trazer para dentro do programa especialistas como o senhor e outros para falar dessa história. Então, esse trabalho que o senhor está propondo, o Isto é Amazônia já está fazendo. Então, nós convidamos o senhor para assistir no sábado, às 13 horas no SBT, o programa Isto é Amazônia, falando dessas personalidades ilustres da colônia portuguesa aqui, né, na Amazônia, que nós já citamos o nome, fartamente, e conhecer um pouco desse projeto. E quem sabe a gente não vai lhe trazer para dentro dele em outras oportunidades para a gente tratar mais desse assunto. Me põe à disposição. E como falei, agradeço também essa lembrança, ter o meu nome ali citado para falar sobre o que eu digo que é a nossa pérola e nossa casa. E é o que eu sempre falo para os meus alunos, né? A gente tem que conhecer a nossa casa, arrumar a nossa casa para a gente defender ela. Então a gente não consegue defender algo que a gente não conhece, porque a gente não tem o mínimo de consciência da importância dela. Eu só para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco do Cabralzinho, né? Que enfrentou os franceses aí naquela região do Cunani, né? Na unha, né? Os caras fortemente armados e as pessoas ainda fazem troça com o Cabralzinho, dizendo que ele foi covarde, correu para o meio do mato e tal, fugiu da batalha, quando na realidade não fez nada disso. A questão de Cabralzinho eu acho muito interessante a brincadeira que fazem, que falam, né, que ele matou o morro e correu. E eu realmente acho uma brincadeira de mau gosto, porque eu considero ele era um herói amapaense, porque é como o senhor falou, ele enfrentou ali nas garras, no dente e conseguiu sair um triunfo ali, né? Então eu não consigo compreender essa chacota, essa brincadeira, mas isso se justifica pela falta de conhecimento que a população tem sobre sua história. E se a gente trabalhar isso aí do berço, trazendo para essa criança ali até o seu ensino médio,
quem sabe as próximas gerações já não consigam, opa, peraí, não é brincadeira isso aí. Ou não fala do meu estado, porque ele tem história, e falar sobre tudo isso aí. E foi só para a gente complementar o que o senhor está dizendo, foi uma atitude voluntária do Cabralzinho, porque essa região era uma região do contestado. Então havia um acordo tácito entre França e Portugal de que ninguém sentaria bandeira nessa região. E os franceses nomearam um capitão, né, que hasteou a bandeira francesa e estava permitindo que só os franceses pudessem garimpar. E o Cabralzinho, revoltado com isso, prendeu. Foi a razão pela qual o Lunier veio para cá com os soldados para prender o Cabralzinho, e ele não esperava, era a reação. Então, o Cabralzinho, ele é mais brasileiro do que todos nós, porque no momento que ele poderia se acovardar e ficar quieto do lado dos franceses, ele disse, não, eu sou brasileiro e aqui eu vou defender o meu rincão. E depois a história a gente sabe que ficou para o nosso lado. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Parabéns aí pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento. Fico feliz que um jovem, né, professor, está tendo essa inquietude de discutir o Amapá e chamando seus alunos jovens para começar a conhecer melhor a nossa história e ter mais orgulho da gente. Obrigado, professor. Obrigadão. Estamos encerrando aqui o programa Isto é Amazônia deste sábado. Mas vamos continuar falando sobre os vultos da nossa região. Vamos falar sobre Mendonça Furtado, Antônio Coelho de Carvalho. Olha, vamos falar também quem foi o primeiro amapaense ilustre. Você conhece? Não? Então fica conosco, porque no próximo sábado vamos contar tudo isso para você. A gente agradece a tua audiência e acompanha a gente no YouTube, no SBT e na Record News. Um abraço. Isto é Amazônia. Cidade é tão linda quando é noite de lua cheia, amarela te batendo no quebra. O que significa SESC? Vamos tentar adivinhar? Vamos! Será que é sinta-se em sua casa? Acho que é... Sim, eu sou campeã. Pode ser sua emoção só cresce. Superestimula sua criatividade. Ou sempre em seu caminho. E assim então, sorrir e saber curtir. Ser eternamente seu colega. E se for, ser eternamente super criança. Acho que um desses aí a gente acertou, hein? Com certeza. SESC, um mundo de possibilidades. É muito mais do que você imagina. A gente acontece com educação, saúde, cultura, lazer, assistência. A vida acontece com SESC. Olá, somos da Clínica Cuidar Pelve. Somos referência na fisioterapia pélvica especializada na saúde da mulher e na saúde do homem. Oferecemos recursos tecnológicos e inovadores no pré- e pós-operatório de cirurgias pélvicas e abdominais, acupuntura, terapia manual, acompanhamento gestacional ao pós-parto, atendimento clínico, entre outros. Clínica Cuidar Pelve, referência em cuidado e assistência à saúde. Estamos localizados na Avenida Almirante Barroso, 1080, no centro de Macapá.